Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trabalhando aqueles temas que você já sabe, esoterismo, ocultismo, paraciências e terapias integrativas de saúde, né? É um programa que já se espalhou pelo mundo todo e que nos deixa muito felizes de estar aí com uma família fantástica formada. Hoje recebendo um dos grandes luminares aí das paraciências no Brasil, quiçá no mundo, e você vai descobrir quem é ele após aquele nosso recadinho. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, recebendo aqui uma vez mais o nosso querido amigo Rafael Cury, seguramente, bem-vindo Rafael, seguramente o maior realizador de eventos paracientíficos do Brasil, seguramente um dos maiores do mundo. E pra gente é uma honra, ele veio aqui, concordou em nos dar as novidades aí sobre ufologia, que ele também é um dos pais da ufologia brasileira, vamos chamar assim, e das paraciências. Então vamos ser atualizados aqui juntos sobre todos esses assuntos aí com o Rafael. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Jamil. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é há mais de 30 anos, né, Rafael? Juntos nessa seara. Realizamos alguns eventos juntos. Com certeza. Curitiba, Ponta Grossa. Saudosos eventos. Com certeza, com né? Muita história. Amigos, alguns não estão mais entre nós, né? Infelizmente, mas são memoráveis momentos. Com certeza. Rafael, não tem como negar que você é um dos formatadores, vamos chamar assim, da ufologia brasileira e seguramente o maior realizador de eventos ufológicos. Só para a gente começar a abrir os temas com a ufologia. O que você tem a nos atualizar hoje, né? Mais de 30 anos, mais de 40 anos da ufologia brasileira, em que pé que está as pesquisas, enfim, para onde é que nós vamos caminhar agora? Perfeito, Jamil. Eu agradeço a tua pergunta. Bom, a ufologia não para, né? O fenômeno não para. E agora a ufologia em si ela está um pouco estagnada. Por isso que nós estamos iniciando uma nova proposta aqui. Sempre nós inovamos nessa área, você sabe. Sem dúvida. Nós fomos realizadores de um projeto antigo chamado Discos Voadores Reconhecimento Oficial Já. Depois agregamos alguns outros pesquisadores e a campanha transformou-se em UFOS Liberdade e Informação Já. Então foi um projeto que eu desenvolvi, convidei alguns colegas e houve um reforço e uma transformação. E resultou na liberação de documentos da Força Aérea Brasileira. Nós visitamos o Sindacta, visitamos o Condabra em Brasília, éramos em 6, até uma equipe do Programa Fantástico nos acompanhou, e lá tivemos acesso aos arquivos supostamente secretos da Aeronáutica, que hoje estão parcialmente liberados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Como nós estamos nesse processo de inovação, nós também lançamos uma campanha chamada UFOS Queremos Ouvir a ONU. Sim. Porque a Organização das Nações Unidas já debateu o tema UFO por 2 oportunidades. Já houve? Já. Nos anos 60, 70, até o último secretário que se manifestou sobre isso, da ONU, foi o Kurt von Hein. Eu me lembro que eles estavam mais preocupados com a guerra do Vietnã e que deixou em aberto esse tema para futuros debates. Olha só. Não menosprezou o tema, falou que era um tema importante para a humanidade. E eu acho que é o momento da ONU, a comunidade científica, se manifestar. Nós estamos vendo aí as redes sociais se manifestarem dizendo que o Vaticano deve se manifestar mais abertamente sobre esse tema. Eu estou na expectativa. Não sei se é uma fake news ou não, mas é bom lembrar as pessoas que o Vaticano já se manifestou algumas vezes através dos seus teólogos. Conrado Balducci se manifestou, Padre Coda, o Gabriel Funes, que é o astrônomo oficial do Vaticano, ele teve autorização para falar que os ETs são nossos irmãos, existem e são nossos irmãos. Que coisa. Oficialmente o Vaticano já andou se manifestando, agora parece que de uma forma mais contundente. E daqui a pouco eu vou te falar alguma novidade também referente ao governo americano. Mas nós estamos agora querendo lançar aqui um novo projeto, em primeira mão aqui para o teu programa. Nós vamos lançar um debate, convocando os ufólogos do Brasil inteiro para
passar nessa etapa da ufologia. A ufologia é Identifying Flying Objects, estuda os objetos voadores não identificados. Nós temos que ir além disso, além do objeto. Quem é que está por trás desse fenômeno? É uma forma de inteligência? Eles querem se manifestar de uma forma mais direta com a nossa humanidade? Já demonstraram sinais de que sim. Então nós temos que nos preparar para isso. Por isso, o termo ufologia está um pouco ultrapassado, vai ficando, né, ultrapassado. E nós propomos agora a utilização do termo exobiologia, que é o estudo da vida fora do planeta. Ah, legal. Ou até mais diretamente, aí uma coisa que a comunidade ufológica brasileira precisa amadurecer nesse sentido, que é a exopolítica. Exopolítica. É o contato nosso, humano, com essas outras inteligências. Então isso é exopolítica. Já existem movimentos criados em alguns países, aqui até no Brasil também, mas muito tímidos. E nós queremos dar um reforço nessa temática para que a gente mude esse patamar de estudos dos objetos para uma tentativa de relacionamento com outras civilizações. Então, Rafael, acho que agora é o momento para perguntar, porque a gente sabe na casuística ufológica existem algumas teorias e que impactam nessa questão da exobiologia, né, e da exopolítica, conforme você muito bem nos coloca, que é a possibilidade desse contato oficial já ter sido feito, só que está cobertado. O que você acha sobre isso? Eu não tenho dúvida de que já houveram algumas manifestações mais diretas, não só com alguns possíveis governantes, mas algumas autoridades. Eu até, recentemente, nós recebemos, estava conosco, o Carlos Vereza, né, no nosso congresso, e ele cita o Papa João XXIII, se não me falha a memória, de que teria tido uma experiência de contato com esses seres, né? Então, eu não tenho essa dúvida, mas a gente não tem assim, grandes comprovações desses contatos. Mas é bem possível que autoridades científicas, governamentais, militares, tiveram experiências muito próximas e frente a frente com esse fenômeno. A gente tem o caso Roswell, que é muito famoso, que lá o secretário de Segurança dos Estados Unidos teria tido experiência de contato com os sobreviventes da queda do UFO de Roswell. Então já ocorreu isso. Agora, há uma necessidade de um preparo da nossa humanidade para uma realidade que se aproxima, né, de uma grande revelação. E as autoridades estão preocupadas com isso. Eu já havia comentado algumas vezes que o mundo do cinema foi convocado nos anos 90 para colaborar com a divulgação, nesse tema, né? Nesse tema. Os filmes, os mais variados tipos de filmes, sem dúvida. Pra verificar a reação das pessoas diante do fenômeno UFO. E isso foi uma convocação do governo. Eu não sabia disso. Sim. Muitas pessoas não sabem, mas o mundo do cinema nos Estados Unidos é tratado em primeiro nível. Diz até que os diretores, os comandantes do mundo do cinema dos Estados Unidos têm até sala dentro da Casa Branca. Que coisa, eu não sabia. É uma coisa que movimenta a economia americana, popularizou muito os Estados Unidos e tal, e são instrumentos também de formação de opinião. Então, isso já vem ocorrendo. Mas a novidade que a gente está trazendo é de que o governo americano pretende, de uma forma progressiva, divulgar abertamente a temática ufológica. Está havendo resistência de alguns outros países, europeus, mas eu sinto que há uma tendência também, através do governo da Rússia também, e quem sabe a gente possa começar a ter novidades nessa área aí de divulgação ufológica para um preparo da nossa humanidade com uma realidade maior, que está aí inegável há décadas, né? Vocês têm uma frase fantástica, né, que você fala, né, que o fenômeno está sobre as nossas cabeças, né? Então é difícil não perceber. Com certeza, até a gente criticava uns anos atrás, hoje nem tanto, que os astrônomos estão mais abertos, que os astrônomos, eu observo o espaço através dos meus telescópios e nada vejo. Claro, o fenômeno está aqui, a poucos metros da nossa cabeça, não está no espaço exterior. Com certeza. Então, o cara vê um disco voador através de um telescópio, aí é complicado, né? Tem que dar uns parabéns, porque você está olhando um pequeno ponto do espaço e geralmente um telescópio observa astros gigantescos, né? Luas, sem dúvida, etc. Então o fenômeno está aí a poucos metros acima da nossa cabeça, interage com a humanidade há milênios e não tem como negar. E as próprias religiões sempre negaram, hoje estão mais participativas, mais abertas. Rafael, você acha que a gente está caminhando para o que na ufologia sempre se fala do grande contato final, o contato oficial, o contato geral, ou ainda a humanidade não está preparada e daí a reticência dos governos?
Eu acho que a reticência dos governos está nesse ponto, mas também ainda não dominar um tema. É muito difícil você ver uma autoridade governamental. A gente pode citar um exemplo, de repente o presidente americano, Donald Trump, chegar e falar existe uma forma de vida inteligente nos visita e tal, e não ter as respostas a todo o contexto do fenômeno. Se é que eles têm, não sabemos, né? Mas eu acho que o preparo da humanidade, sem dúvida nenhuma, não existe. Não existe. Existem religiões, por exemplo, hoje que pregam que o fenômeno não foi coisa do demônio. Ainda tem isso? Tem, isso algumas religiões, não vou citar nome aqui, claro, né, de religiões, a gente respeita todas, mas pregam isso. Então é muito difícil uma mudança de consciência de uma forma radical. Então tem que haver um preparo social, cultural, religioso, científico, para que não vejo lá na frente. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer em pouco espaço de tempo. Mas hoje, se ocorresse uma revelação dessa, uma presença massiva de seres aqui no nosso planeta, poderia ocorrer choques fortes, assim, até destruição da sociedade, de uma certa forma. Talvez por isso até a própria reticência por parte desses próprios seres em não fazer essa revelação, até preservando a própria humanidade, né, desse choque. Perfeito. Eu acho que existe algo aí no ar de que também impede que eles desçam, assim. Eu acho que se existem civilizações que têm um certo nível de espiritualidade, talvez eles tenham essa consciência de que não poderiam fazer esse tipo de contato de uma forma abrupta, né, uma forma direta. Eles devem ter esse conhecimento de que poderia ocorrer algum fenômeno assim contra, né, a nossa própria sociedade nesses aspectos que eu já tinha dito, né? Agora, existem situações que estão sendo apresentadas aí que nos levam a crer que a humanidade está caminhando para uma conscientização. Hoje o ceticismo é menor do que no passado. Sem dúvida, sem dúvida. O ceticismo ele é muito ligado à falta de conhecimento das pessoas. É ignorância mesmo. Exato. A partir do momento que as pessoas conheçam um pouco o assunto, o tema, elas deixam pelo menos uma porta aberta para a possibilidade do fenômeno ser real. Sem dúvida. E aquela famosa frase antiga, né? Toda ficção do século é ciência do século seguinte, né? O que pode ser uma ficção hoje, pode ser ciência amanhã, né? O que pode ser uma ficção hoje da realidade, da presença de extraterrestres, alienígenas no nosso planeta, pode ser uma realidade amanhã. Com certeza, ainda não tenho dúvida que vai vir. Rafael, eu quero falar também rapidinho, você é não só um dos maiores realizadores, se não for o maior, de eventos ufológicos, mas também de eventos paracientíficos. Eu lembro ainda na década de 80, eu adolescente, estou chegando aos 50 anos, né, já assistindo os eventos promovidos pelo Rafael. Da onde que vem essa gana de promover as paraciências, né? E aí entra a parapsicologia, entra alguns ramos das ciências esotéricas, terapias integrativas de saúde. Você sempre foi um grande promotor de tudo isso e hoje, né, tem o evento Diálogo com o Universo, que já foi para a 32ª edição, evento anual aí há mais de 30 anos, né, ocorre anualmente. Da onde que vem essa tua vontade, né, de promover as paraciências e a importância delas? Olha, de forma consciente eu não posso te dizer. Eu acho que é algo inconsciente. Eu nunca tive experiências muito marcantes, não sou contatado, não sou abduzido, eu tive um avistamento só de um objeto em Curitiba, mas eu acredito numa espécie de chamado, uma inspiração. Eu poderia ter percorrido um caminho mais da pesquisa, nunca deixei de ser um pesquisador, pesquisei importantes casos na ufologia brasileira, mas eu lá atrás, lá no comecinho, já no ano seguinte que eu iniciei meu contato com esse tema, houve um chamado para me tornar um divulgador do fenômeno UFO, né? E com a própria ufologia eu vi que existiam ciências correlatas, ou paraciências, né? Você citou aí, eu fiz uma série de simpósios de paraciências em Curitiba. Sem dúvida. E não tinha como não ligar temáticas do fenômeno UFO com outras áreas, como não tem hoje. Por isso que nessa nova fase do diálogo com o universo, a gente fala de ufologia, ciência e espiritualidade. Sim. E eu não canso de dizer, a ufologia, a ciência só terá futuro se
se ligar à espiritualidade. Não tem outro caminho, o que a ciência pode fazer pela espiritualidade e o que a espiritualidade pode fazer pela ciência. Esse é o grande chamado para o futuro. E eu cito 2 grandes exemplos de cientista que era um grande espiritualista e de um grande espiritualista que também era um cientista. Falo de Einstein, sim, um indiscutível grande cientista que tinha um lado espiritualista muito forte e se manifestava sobre isso, né? E nós temos o Chico Xavier, que é um grande espiritualista, um espírita, né? Um médium que tinha um conhecimento científico muito forte também. Perfeito. Então, eles foram exemplos, e hoje nós temos muitos nomes que trabalham nessa conexão aí de ufologia, ciência e espiritualidade. Hoje fala-se muito de física quântica, de saúde quântica. Sim. Tá em moda. É a bola da vez, né? É a evolução, nós estamos evoluindo. Os cientistas estão abrindo os olhos para essas realidades, assim como os religiosos estão abrindo os olhos para outras realidades também. É uma mudança de paradigma mesmo, e é irreversível, né, na minha opinião. Não tem mais como voltar atrás. Eu lembro também, Rafael, que você sempre teve uma penetração, assim, um prestígio muito grande com a classe artística. E isso, rapaz, desde a década de 80, eu lembro de um simpósio que você realizou, acho que era o Simpósio para o Homem do Terceiro Milênio, que foi aqui no auditório da MORC. Você trouxe o falecido Carlos Augusto Stresser, né? Deu uma palestra maravilhosa pra gente. Ele estava em evidência, ele tinha feito alguns personagens místicos. Místicos nas novelas da Globo. O Profeta, uma novela, acho que se não me falha a memória, foi da Record, da Bandeirantes. E depois na Globo ele fez um Paranormal. Isso, exatamente. Acho que era na novela, me foge o nome, mas ele tinha confrontos, né? Isso. Com o bem e o mal, ali ele representava o bem na novela e tinha o mal ali também. E de lá para cá a gente teve muitos personagens artísticos em nossos eventos, no nosso círculo de amizade, Elba Ramalho, algumas vezes no nosso congresso, o Carlos Vereza. Zé Ramalho, também seu amigo pessoal, né? O Zé Ramalho. O Zé Ramalho até cedeu algumas músicas para um projeto nosso aí, que legal. Não Estamos Sozinhos no Universo, que é um CD musical, que nós vamos lançar um CD musical e um CD da Cultura da Paz. As músicas ali são doações e os recursos são para a gente aplicar nas atividades filantrópicas do Instituto Galileu Galilei, né? E nós tivemos um congresso, você deve lembrar Aparecida Liberato, irmão do Bubu. Fábio Júnior você entrevistou, não foi? Fábio Júnior entrevistei. Sérgio Reis. O Sérgio Reis é suspeito porque é meu primo. Sérgio Reis é teu primo? Meu primo. Tá brincando? Não sabia? É um cara que tem filmagens de UFOs lá na praia onde eu convivi muito com ele numa praia chamada Genor de Campos, que fica perto de Itanhaém, em São Paulo. Olha só. Mongaguá, Itanhaém, e o Sérgio tem filmagens de UFOs e é autor de uma das músicas. Autor não, ele não é o compositor, mas ele gravou Tomara que Seja Verdade, que existam mesmo. Sim, aquela famosa. Então ele é uma pessoa que... E todos esses nomes, Jamil, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho, estão ligados ao Fórum Mundial pela Consciência da Paz. Não, vamos falar. A ufologia me levou... Eu tenho uma propaganda, eu sou publicitário. Sim. Não sei se vocês vão lembrar, eu acho que uma das propagandas... Porque a propaganda brasileira é muito premiada. Mas tem muita bobagem, né? Também. As propagandas de celular, de cerveja e de carro são terríveis. Mas bravo. Tem uma propaganda, seria carro disputando com corrida com caça da Força Aérea. São uns absurdos, né? Mas tudo bem, não vamos criticar aí essa parte. Mas tem uma propaganda que tem a ver com carro que eu acho genial, né? E ela é um paradoxo do que eu vou falar. É um rapaz descendo uma rua... E nas laterais, assim, aqueles prédios de 2 andares, começam a aparecer cenas da vida dele, assim. Aparece o Saci Pererê, são cenas que marcaram a vida dele. Sim. E ele vai descendo, vai vendo até uma noiva, entende-se que ele casou, uma criança, um pai, até que ele chega na frente de um carro, de uma marca que não vamos fazer propaganda, mas está lá o carro, e aí entra só uma música, as imagens, e aí entra a gravação. A sua vida lhe trouxe aqui. Por esse carro, né? Interessante. Eu achei genial. Então a minha vida na ufologia me levou à cultura da paz, proteção animal e meio ambiente. Vamos falar disso, né? Inclusive do Fórum Mundial da Paz. Quer dizer, o Rafael também, ele é vamos chamar assim, é uma usina de projetos. Ele não para, ele é um dínamo e sempre projetos voltados, né, à conscientização, à transformação, para ciências, atividades ecológicas, enfim, todos os temas de transformação, de amplidão da consciência,
o Rafael tá metido no meio. Mas só para fechar essa parte artística, eu não esqueço de uma foto, Rafael, numa revista ufológica, que eu não lembro qual mais, que tava você, mais um ufólogo que eu não lembro quem era, e sabe quem que tava no meio? A Nina Hagen. O Carlos Machado. O Machado, né? Machado. Nina Hagen, a roqueira alemã, que teve no primeiro Rock in Rio. Exatamente. Tava lá o Rafael, e ela segurando umas revistas e tal. Tava antológica, aquela foto. Uma revista ufológica, a gente fazia parte na época, e ela estava num hotel aqui, afastado um pouquinho de Curitiba, aqui na região, e marcamos uma entrevista, né? E ela, quando soube que nós estávamos lá, ufologia, ufólogos, ela esqueceu os outros jornalistas lá e ficou um tempão conversando conosco. E eu não me lembro agora o nome da filha dela. Inclusive, nem sabia que ela tinha tinha mais 20 seguranças por causa da filha dela. Não diga? Toda viagem que ela fazia, no Brasil não foi diferente, ela trazia uns 20 seguranças com medo de alguma sequestro, alguma coisa com a filha, uma menina. Ela teve um sonho, ela estava grávida e um suposto extraterrestre apareceu, apontou para a barriga dela e falou um nome lá. E ela deu o nome da filha dela. Olha só. Um nome diferente e tal. E foi muito marcante, a gente ganhou convites, daí foi o show no Couto Pereira, a gente ficou bem na frente do palco, ela, nossa frente, fez um super show, e ela teve experiências com fenômenos assim com outros tantos artistas. Eu tenho o Boy George do Culture Club que falou que foi abduzido, eu tenho uma lista lá de mais de 60 artistas. Que coisa, né? Tiveram experiência, Chico Buarque teve experiência. Chico Buarque, não diga? Todos tiveram experiência com o fenômeno UFO, alguns mais, assim, marcantes, como foi o caso do Boy George, que houve uma abdução, Paulo Silvino. Só que o Paulo Silvino, ele fala, não, mas eu acho que não foi coisa extraterrestre, os americanos que me pegaram, alguma coisa assim. Ele dá uma... ele coloca assim, de forma humorística, que não foram extraterrestres, mas no fundo, se ele teve realmente, e parece que sim, não deve ter sido coisa da americana. Com certeza. Não, né? Mas é fantástico tudo isso. Eu até vou atrás dessa foto, se eu conseguir, a gente exibe para você essa foto com a Nina Hagen, eu lembro que me marcou. O Carlos Machado deve ter guardado, porque eu vi ele que bateu. Foi a máquina dele que registrou esses momentos. Muito interessante. Rafael, eu tinha cabelo ainda. Você tinha cabelo, com certeza. Rafael, né, você, é sempre bom falar, né, quando a gente fala do Rafael, é a família Cury toda, né, porque uma das características dos eventos do Rafael é que a família dele em peso, né, e aí eu falo do nosso querido, saudoso Romeu Cury, seu irmão, né, a Beth, tem a Soraya? Soraya. A Soraya, quer dizer, a família... A agora, mas o nome também tá, né. Toda a família, né, sempre que não muito... pagar fundo de garantia, essas coisas. Isso, daí tá resolvido, né, pega a família para trabalhar, né. Família toda para trabalhar. Namorada agora também, tá 5 anos. Namorada também já tá perfeito, né? E aqui também fica o nosso abraço, um grande apoiador do Rafael, né? Que é o professor Pickler, né? O Wilson Pickler, que é bom falar, porque obrigado, sem ele muita coisa não teria ocorrido, né? Obrigado pela lembrança, Jamil. O professor Pickler é um grande sujeito, né? Ele merece até, eventualmente, se ele buscar o caminho da política, ele já foi deputado, alçar voos mais altos. A gente sabe que a política é injusta e foram injustos com ele recentemente. Ele poderia ser senador da República, mas isso não ocorre, não importa. O importante é falar o grande ser humano que ele é, apoiador não só das nossas atividades, mas de muita coisa. E eu acho que um dos principais educadores no Brasil, né? Sem dúvida, tá à frente. Construiu um império, que é o Grupo Uninter, aí, que tem mais de 300 mil alunos no Brasil. E eu acho que é o maior centro universitário, principalmente ensino à distância, presencial também. Então, nosso agradecimento. E ele que começou militando na ufologia. Pois começou nos eventos. A paixão dele é a ufologia, apesar de ter sucesso em outras áreas. Ele é um físico, né? E militou também no campo da espiritualidade, grandes palestras sobre transcomunicação, experimentos nessa área. Ele foi muito amigo, trabalhou com o professor Oliceia, né, que é da Faculdade Espírita. Lá na Faculdade Espírita, né? Contar uma curiosidade do Pickler, para vocês que estão nos assistindo. Eu estudava lá e o Pickler tinha a sala dele, o laboratório. Lá na Faculdade Espírita. Lá na Faculdade Espírita. Estava lá com o Oliceia, o Pickler não estava esse dia lá. Mas ele tinha lá a sala dele lá, fazia experimentos eletrônicos com satélite, com não sei o que, um monte de coisa. Um belo dia, eu estou falando porque eu fui testemunha, estava na sala do professor Oliceia, saudoso professor Oliceia. O Oliceia foi digamos que o idealizador das faculdades integradas espírita, né? O maior professor que eu tive até hoje. E chegam 2 oficiais da Força Aérea Brasileira. Não diga, do nada, DACTA,
lá na faculdade, o professor queria saber que tipo de experimentos vocês fazem aqui, que estão interferindo nos aviões que passam aqui em cima. Tá brincando? Interferia lá. Era o Pickler. Para dar interferência nos aviões, era o laboratório do Pickler. Que coisa fantástica. Se eu não estivesse lá, eu não acreditaria nisso, mas eu estava lá, coincidentemente nesse dia, com o professor de série. Coisas do Pickler, né? Coisas do Pickler, gênio, com certeza. Eletrônica, né? Que figura. Rafael, Fórum Mundial da Paz, o que é isso? Que projeto é esse? Olha, tudo começou com a minha paixão pelo meio ambiente, né? E eu criei, há 7 anos atrás, um projeto chamado Festival Mundial das Águas. Sim. E passou um período, eu fui ficar uns 15 dias na casa dos nossos amigos Clóris e Alejandro, aqui em Curitiba, porque eu tinha me intoxicado de refrigerante e queria me livrar disso aí. Vem pra cá, você vai ficar aqui no Templo de Avalon, que é não sei se você conhece lá. Ainda não, mas estamos marcados já para conhecer. Tudo lá tem uma ideologia templária, uma coisa assim fantástica. É muito bonito. Eles fazem musicoterapia lá, aromoterapia. Eu fiquei lá 15 dias. E lá eu tive uma inspiração. Foi lá que eu mudei meu nome. Uhum. Eu acrescentei o Flamel. O Flamel, né? Rafael Flamel Cury, porque houve uma transmutação ali e o grande alquimista Nicolas Flamel foi um inspirador. E lá, como te disse, tudo é inspiração. Né? Num determinado momento eu estou lá em meditação, lá, porque eu não ficava em televisão, em rede social, em celular, nada, ficava lá descansando. E o Festival Mundial das Águas se transformou num Fórum Mundial pela Consciência da Paz. Que legal. Veio essa inspiração e essa meta a ser cumprida. Passei por 3 prefeitos, muita dificuldade, alguns mais sensíveis, outros nem tanto, e cheguei a um momento de que não se muda mais data, já está definida, é setembro de 2022, em Curitiba. Houveram propostas para que eu levasse para Foz do Iguaçu, eu não quis, falei, não, vai ser em Curitiba, eu vou persistir e vou conseguir. Tem alguns bons colegas, você conhece alguns deles, sim. O Rui, temos o Gustavo Arnes, Gustavo grande parceiro, querido. Gustavão, querido aí, um grande idealizador aí do Congresso da Felicidade, sucesso absoluto. Absoluto. Né? A Clóris, o Alejandro, tem a Luci França, o Maurício Brevileri Júnior, o Stac Patona, são pessoas, o Gilney Freud, são pessoas que nos apoiam desde o início. E alguns estão aderindo agora, né? E está definido, para quem não sabe, para quem não lembra, 2022 vai ser o bicentenário da independência do Brasil. Ah, sim. Então vai ser um ano especial. E, aproveitando a tua pergunta, Jamil, nós estamos com um projeto nas mãos do Flávio Arnes, que eu idealizei aqui, com o apoio de alguns amigos. Senador, né? O senador Flávio Arnes, que é o Setembro da Paz. Eu tinha criado um projeto chamado Setembro Branco, mas a gente conversa com a assessoria e fala, tem muita cor já aí, né? Outubro cor-de-rosa, novembro azul, tem o Setembro Amarelo, que vai ser voltado para as doenças mentais. E por que não mudar então para Setembro da Paz? Já diz o nome, né? Setembro da Paz. Setembro Branco você tinha que explicar, que é o Setembro Branco. Então já está protocolado no Senado e no dia 30 de abril agora vai ter uma audiência pública, convido a todos lá na Assembleia, no plenarinho. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, às 18 horas. Faço questão que todos possam estar lá, vão ter várias entidades, né? O Jamil já oficialmente está sendo convidado. Estaremos lá. E eu agradeço ao deputado Rubens Recalcati, que vai ser o presidente dessa sessão. Agradeço ao Flávio Arnes, que vai estar presente na sessão. E ao Ney Prevô, que nos fez essa ponte aí. Inclusive o Ney, ele aprovou lá quando deputado, hoje ele é secretário de Justiça e deputado federal, né? Uma lei que foi sancionada pelo governador, que é um projeto meu também, está transformando o Paraná como Estado da Consciência e da Paz. Que bacana. Inclusive esse projeto está sendo sondado agora com um vereador de Curitiba, que quer fazer Curitiba como a cidade, a capital mundial da paz, e o próprio senador Flávio Arnes quer apresentar em Brasília como apresentar o Brasil como polo permanente de debates pela consciência da paz. Que legal, Rafael, é fabuloso. Essa é minha praia agora. É fabuloso. Cultura da paz, proteção animal e meio ambiente. Que é o que a gente mais precisa, né, Rafael? E claro, a ufologia está no sangue e nós vamos fazer essa proposta. Está no DNA, né? Está no DNA. Rafael, então para a gente fechar com a ufologia, a gente começou com a ufologia, vamos fechar com a ufologia. Você está trazendo agora, se não me engano, em abril ou maio, acho que é abril, né? 4 e 5 de abril. O Petit, que é um dos grandes nomes da ufologia, da história da ufologia brasileira.
para falar aí, é um seminário ufológico? É um workshop, uma espécie de conferência especial, são 2 dias, né? O Petit geralmente faz conferências de 4 ou 5 horas, vai ficar 2 dias falando ufologia, vai trazer tudo que tem de mais recente na ufologia, acobertamento, vai falar sobre o projeto dele recente de Marte. Ele está com um projeto muito bacana aí, da abertura, em razão de alguns cientistas da NASA estarem já se manifestando sobre vida no planeta Marte, e vai falar um pouquinho sobre a sua história, vai estar lançando, se possível, não sei se dá tempo, mas ele está quase lançando um livro contando os 40 anos de sua história. É até um livro que tem o apoio do próprio professor Pickler, né? Então o Petit vai estar aí. Quem quiser mais informações, como o site é meio complicado de se anotar, eu deixo meu e-mail. Tá aparecendo aí já. As pessoas podem, que é o igg.contato@gmail.com. Perfeito. Podem me procurar, tá no meu site, tá no meu Facebook também, lá a divulgação da programação do Petit. E você disse bem, o Petit é um dos ufólogos mais bem informados da história da ufologia. Eu tenho um profundo respeito pela sua história, pelo seu trabalho, e fiquei muito feliz em saber que ele está vindo através do Instituto Galileu Galilei. E também contar em primeira mão que no sábado, dia 4, após a palestra do Petit, tem um cidadão aí, muito amigo meu, para entrevistá-lo, especialmente para o programa Realidade Fantástica, que é um tal de Jamil Salom. Um gordo, né? Eu sei, conheço. Não, gordo não, elegante. Elegante, exato, né? Bonitão. Sexy, né? Está marcado lá no próprio auditório. Estaremos lá. A primeira tarde de palestras, o Jamil já vai estar lá para trazer todas as novidades aí também. Com certeza, vocês vão receber aí em primeira mão a entrevista do Carlos Petit, né? Como o Rafael falou, 40 anos de ufologia, e olha, casos assim fantásticos, para não dizer estarrecedores alguns. Ele tem 11 livros publicados. 11 livros, né? Acho que eu não conheço nenhum ufólogo brasileiro que tenha tantos livros publicados. Inclusive, um que me impressionou demais foi o livro sobre o caso Varginha. E se você lê aquele livro, que aquilo ali é uma investigação jornalística que ele faz, que você termina de ler, você vê, olha, eu não sei se foi fenômeno extraterrestre, mas algo muito grave, muito sério aconteceu. Alguém que respirou. Muito sério aconteceu ali. O Petit, né? Petit. Sem dúvida nenhuma, Jamil, o mais importante pesquisador do caso Varginha. Então vocês vão saber de tudo isso aí. Estaremos conversando com o Petit. Eu fui coadjuvante. Você esteve por lá, né? Isso eu sou crítico, inclusive. Eu quase apanhei em alguns eventos aí dos meus amigos ufólogos. Tem uma visão um pouco mais crítica do caso Varginha. Agora, inevitável, indiscutível, melhor dizendo, que alguma coisa lá muito estranha aconteceu. Muito estranho aconteceu. Rafael, obrigado, querido, por você ter estado mais uma vez aqui com a gente. A gente já é velho companheiro estamos troteando aí nessa seara há décadas, né? E o programa está sempre aberto para você. Bom, Jamil, eu queria agradecer inúmeras vezes que você tem me chamado, parabenizá-lo, você é o Marcos. Márcio também. Márcio, pelo grande programa que vocês fazem, obrigado. Pela grande audiência e pela diversidade, né? Eu quero te agradecer. Para quem não sabe, eu sou um cara que faço diálise 3 vezes por semana e fico 3, 4 horas lá numa maquininha lá, fazendo o quê? Ouvindo os programas do Jamil e de alguns companheiros nossos aí. Puxa, a gente fica honrado, eu gosto, né, Rafael? Muito, eu sintonizo, e ali o meu tempo é enriquecido com o conhecimento que você sempre nos proporciona. E renovo aqui o convite para você estar com o teu potencial lá na nossa audiência pública, você que estaremos é um lá. Grande defensor do Tibete. Com certeza, né? Você lembra, né? Lembro, e sem dúvida nenhuma, você pode falar de cultura da paz sem falar de Dalai Lama, né? Sem dúvida, é impossível, né? Obrigado, Tio. Obrigado, Rafael. A gente te agradece e você voltará muitas vezes. E a vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço, né? Continuem nos prestigiando, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.